Abra sua Bíblia, por favor, hoje em Lucas, capítulo de número 24. Eu vou ler os versículos 36 em diante. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. E eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. E Jesus lhe perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Diga amém. Ora comigo, diga assim: Senhor Deus, fala o meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, quero destacar aqui hoje também a presença do pastor Fábio, Fábio Pérez, a sua esposa e seus filhinhos que estão aqui hoje celebrando a Deus conosco, que Deus possa abençoá-los. Vocês sabem, eles estão morando em Campos dos Goitacazes, mas de vez em quando eles estão aqui com a gente, celebrando a presença de Deus. Amém? No Salmo de número 16, versículo de número 8, 9 e 11, está escrito assim: bendirei o Senhor que me aconselha, na escura da noite o meu coração me ensina, sempre eu tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita eu não serei abalado. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Queria falar para você nesta manhã que a mesa de Deus, a mesa do Senhor, é um lugar de intimidade, é um lugar onde você recebe muita revelação, é um lugar de você entregar, é um lugar também de você receber uma palavra de envio, uma palavra de comando da parte de Deus. Conta-se uma história de que uma família estava reunida à mesa, e sempre o pai deixava uma cadeira vazia. Ninguém podia sentar naquela cadeira. E um dia, os filhos reunidos com o pai perguntaram: pai, por que todas as vezes que a gente para almoçar, ou para jantar, ou para fazer o nosso café, ou o nosso lanche da tarde, essa cadeira fica vazia? Aí o pai respondeu e disse: filho, essa cadeira, ela pertence a Jesus. É o lugar que eu separei para que Jesus esteja com a gente à mesa. É um lugar de prioridade, é um lugar onde nós queremos que o nosso mestre esteja com a gente. Então ele queria dizer para aquele filho que Jesus estava com eles à mesa, significava que eles queriam a presença de Jesus naquele lugar. Eles queriam sempre lembrar que a presença de Jesus estava ali para guiá-los diariamente. Então, se Jesus está presente na minha vida, se Jesus está presente na sua vida, se Jesus está presente na sua casa, se Jesus está presente na sua família, se Ele está à mesa com você, então aí há comunhão em família, aí há provisão na família, aí há transformação naquela casa. Quem está entendendo, diga amém.
Mas se nós deixarmos Jesus de fora da nossa vida, algo sempre vai estar faltando. Se nós deixarmos Jesus de fora da nossa casa, algo sempre vai estar faltando na nossa casa. Se nós deixarmos Jesus de fora de tudo aquilo que diz respeito a nós, algo vai estar faltando. Se nós deixarmos Jesus de fora da nossa casa, algo vai estar faltando na nossa alma. Se nós deixarmos Jesus de fora da nossa casa, algo vai estar faltando no nosso coração. Entenda isso. A presença de Jesus é muito importante. A palavra de Deus diz em Mateus 4,4 que nem só de pão viverá o homem, mas o homem vai viver de toda palavra que procede da boca do Senhor. Foi Steve Furtick que escreveu. Ele disse: Jesus não foi uma vítima passiva, como parecia aos que observavam. Ele foi o agente ativo em sua morte sacrificial. Então a presença de Jesus revela o quanto Ele de fato nos ama. No texto que nós lemos, conta a história de que a ressurreição de Jesus foi muito importante para todos os discípulos e para muitas situações que estavam acontecendo naquela época. O contexto histórico, diz que o povo judeu vivia sob o domínio, sob o comando de Roma. Então eles estavam aguardando, na verdade, um Messias que viesse libertá-los do jugo de Roma e que restaurasse Israel politicamente. Mas Jesus veio com um propósito ainda maior do que esse. Jesus veio para trazer a redenção espiritual para o povo. Jesus veio inaugurar o reino de Deus entre as pessoas. Então Jesus Cristo aqui nesse episódio, ele já havia sido crucificado, ele já havia sido morto, ele já havia sido ressurreto e agora ele estava no terceiro dia, conforme havia predito. Ele já estava fazendo uma turnê, ele já estava andando lá na cidade de Jerusalém, ele já estava andando entre as pessoas, e os seus discípulos estavam muito confusos, estavam abalados, pois eles não compreendiam plenamente o plano divino. Eles estavam muito confusos e perplexos por tudo que estava acontecendo. Então aí Jesus aparece a dois deles no caminho de Emaús. Emaús era uma cidade pequenininha que ficava a 13 quilômetros de Jerusalém. E aí esses dois homens tinham ido lá para ver o que tinha acontecido, para ver o acontecido, para ver a morte, para ver as coisas que aconteceram em Jerusalém. E aí eles estão voltando para casa e eles estavam muito entristecidos, estavam chateados por tudo que eles viram, e aí eles estão indo em direção às suas casas, à sua casa em Emaús, e aí no meio do caminho Jesus vai com eles, Jesus aparece perto deles e vai conversando com eles, e aí num dado momento Jesus fala para eles: vocês, o que vocês estão discutindo aí? Por que vocês estão assim, discutindo essas questões? Aí eles perguntam: o senhor é o único visitante que não esteve em Jerusalém nesses dias? Olha, o que nós estamos falando aqui é que o Cristo, que era o Filho de Deus, um homem profeta, poderoso em obras, um homem cheio da graça de Deus, fez tantos milagres, ele morreu em Jerusalém. As mulheres falaram para nós que ele ressuscitou, mas a gente está aqui muito triste, muito confuso com tudo que aconteceu. E aí Jesus então se apresenta para eles, e o entendimento deles ainda não havia sido aberto, e de repente Jesus chega com eles na cidade de Emaús. E aí Jesus ia embora, eles falaram assim: Senhor, não vá embora, fica conosco. Já é tarde, fica um tempo aqui conosco. Aí Jesus entrou, e quando Jesus entrou, Jesus se alimentou com eles. A Bíblia diz que Jesus pegou o pão que eles tinham em casa, ele partiu o pão, ele deu graças, ele entregou o pão para eles. E quando Jesus faz essa cena, eles lembram do que havia acontecido na quinta-feira antes da morte. Eles lembram da ceia, e aí eles reconhecem que era Jesus que estava ali, e aí eles saem dali,
Eles saem dali e vão falar para os discípulos que estavam lá no cenáculo: olha, nós encontramos o Messias, nós encontramos Jesus, Jesus está vivo mesmo, conforme as mulheres falaram, é verdade, Jesus ressuscitou mesmo. Enquanto eles estavam falando isso ali para os discípulos, a Bíblia diz que Jesus aparece de repente na casa e diz: paz entre vocês. Paz entre vocês. Sou eu. Vejam aqui as minhas mãos. Vejam o meu lado. Um espírito não tem carne. Um espírito não. Aqui, olha só, eu tenho carne, eu tenho ossos. O espírito não tem carne, não tem osso. Sou eu. Sou eu mesmo. E aí eles viram que Jesus estava ali, vivo entre eles. A morte não segurou Jesus. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. E aí quando Jesus aparece para esses discípulos reunidos ali em Jerusalém, Jesus lhes esclarece as Escrituras. Ele fala assim: olha, vocês precisam saber, tudo que diz respeito a mim estava escrito nos profetas, tudo que diz respeito a mim estava escrito nos salmos. Vocês precisam saber que o Cristo seria sacrificado, ele iria sofrer, ele iria morrer, mas ele também iria ressuscitar. Jesus esclarece para eles as Escrituras, e aí Jesus comissiona a eles para uma missão global que atingiu a mim e atingiu você. Cada fato da ressurreição de Jesus é também importante para a minha vida e para a sua vida. Então Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou para nos dar essa verdadeira paz para o nosso coração, porque paz é mais do que ausência de guerra, é mais do que ausência de violência. Paz é também um poder espiritual que Deus tem para cada pessoa. Então hoje você também pode convidar Jesus para entrar na sua vida. Hoje você também pode nascer de novo, você pode viver numa atmosfera da ressurreição, você pode também viver a paz de Deus no seu coração, essa paz que não acaba nunca, que nunca vai embora. A palavra poder na Bíblia aparece 57 vezes, e o poder da ressurreição de Jesus é usada como uma raiz para que eu e você entendamos que esse poder também está disponível para mim e para você. Isso quer dizer que assim, tudo que aconteceu com Jesus vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Nós somos agora os filhos de Deus, adotados por Cristo, nós somos irmãos de Jesus, e todas as experiências que Jesus teve enquanto Ele esteve aqui nesta terra, todas elas também são para mim e são para você. Se Jesus experimentou a morte, eu vou experimentar a morte. Se Jesus experimentou a vida, eu vou experimentar a vida. Se Jesus experimentou a ressurreição, eu vou experimentar a ressurreição. Então isso quer dizer que tudo aquilo que Ele viveu, você também vai viver. Você podia aplaudir o Senhor por isso? Quero destacar aqui nesta manhã 4 palavras de Jesus, sobre Jesus após a ressurreição. E a primeira palavra é a presença. A Bíblia diz em Lucas 24, 36 e 37 que enquanto os dois de Emaús estavam conversando com os discípulos no cenáculo sobre a ressurreição de Jesus, sobre a aparição de Jesus, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Então eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E aí Jesus apresentou para eles e disse: sou eu, estou aqui, sou eu. Paz para vocês, eu estou presente. Sabe o que acontece, gente? Uma das coisas que nós precisamos saber é o seguinte, que com Jesus, tudo sobrenaturalmente é natural. Com Jesus, o sobrenatural é natural. A incredulidade e a religiosidade limitam a pessoa na jornada rumo à presença de Deus.
As pessoas que não conseguem perceber a presença de Deus, elas estão marcadas pela incredulidade ou pela religiosidade. Então, eu queria dizer para você que aqueles discípulos estavam incrédulos quanto ao ouvirem dizer acerca da ressurreição de Jesus. Eles não haviam compreendido que o próprio Jesus havia predito, o próprio Jesus havia avisado sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Então nós vemos que existem dois problemas que acontecem na vida das pessoas hoje. E o primeiro é que as pessoas têm dificuldade de entender a Jesus. As pessoas têm dificuldade de entender a revelação da palavra de Jesus, das orientações de Jesus. Um outro problema que a gente vê na vida das pessoas hoje é que elas se tornam muito céticas, elas são incrédulas, elas parecem que são ateias. Eu nem sei se existe essa palavra, mas elas querem demonstrar que elas não acreditam em Deus. As pessoas estão vivendo um tempo de incredulidade. Uma das coisas que o pastor Carlito Paes fala é que todos nós somos seres espirituais com uma breve e passageira experiência humana. Então nós somos seres espirituais. Jesus disse para os discípulos em Lucas 24, 38, 39, eu lhes disse, porque vocês estão perturbados e porque vocês se levantam dúvida no coração de vocês? Vejam aqui as minhas mãos, vejam os meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então Jesus mostra as suas mãos, ele come peixe assado com os seus discípulos, ele confirma quem realmente ele é. Você sabe quem Jesus é? Uma vez Jesus perguntou para os seus discípulos, quem as pessoas estão dizendo aí que eu sou? Lá em Mateus 16, 15, Jesus falou assim, quem as pessoas estão dizendo aí que eu sou? Aí ele diz, alguns disseram assim, uns estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas, outros estão dizendo que o Senhor é João Batista. Aí Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz, Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. Então, quem é Jesus para você? A Bíblia diz em João 14, 9, Jesus diz, quem me vê, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, quem é Jesus para você? A Bíblia diz em João 6, 35, Jesus falou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Foi Léo Beiger que disse o seguinte, quanto mais internalizamos o verdadeiro significado do que Ele fez por nós, mais visível fica o poder da sua ressurreição em nossa vida. Então nós precisamos entender uma coisa, gente, Jesus ressuscitou para estar presente na nossa vida. Jesus ressuscitou para estar presente na nossa vida. Você não está sozinho, sozinha nesta terra. Jesus está com você. Jesus está com você. Assim como Ele entrou naquela casa e as pessoas estavam lá naquele cenáculo fechado, Jesus entrou pelas paredes assim, chegou perto das pessoas. Eu quero dizer para você, Jesus está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui e Ele está em nós. A gente precisa acreditar no poder da ressurreição de Jesus. Ele está vivo para que a gente possa viver com Ele. Amém, gente? Segunda palavra é a palavra entendimento. A Bíblia diz em Lucas 24, 45, que então Jesus abriu o entendimento deles para que eles compreendessem as Escrituras. Jesus revela que a sua morte, a sua ressurreição já estavam profetizadas na lei. Eles já tinham que entender que os profetas, os salmos, tudo já estava falando sobre Jesus. Então a leitura que eles precisavam fazer daquele momento, eles não estavam conseguindo, porque ainda estavam incrédulos, ainda não estavam entendendo tudo. Mas eu queria dizer para você nesta manhã, que a leitura da palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, sem a revelação do Espírito Santo, você tem muita informação para você. Quando você lê a Bíblia, sem a revelação do Espírito Santo, sem a presença de Deus na sua vida, você tem muita informação. Mas quando você lê
a Bíblia, a palavra de Deus, com a revelação do Espírito Santo, você tem a transformação total e radical da sua vida. Você tem um entendimento completo das coisas de Deus. A revelação com a obediência a Deus, ela traz para nós a transformação que a gente precisa na nossa vida. Então eu preciso ler a Bíblia, mas eu preciso entender a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia, mas eu preciso estar na presença de Deus para eu compreender os mistérios, os desígnios de Deus. Aqueles homens não estavam entendendo isso. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, versículo 18: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Então os olhos do nosso coração precisam estar iluminados para a gente compreender a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então a expressão olhos iluminados na língua original significa que Deus quer sempre produzir a luz na nossa mente, no nosso coração. Deus quer tornar as coisas evidentes para nós. Deus quer clarear tudo para nós, revelar, tirar o véu, para a gente enxergar completamente, para a gente fazer com que aquilo que está escrito, ele se torne a existência para nós, se torne algo a existir para nós, um ensino para a nossa vida. Então isso de maneira prática significa que você precisa praticar o que aprendeu na palavra de Deus. Isso vai revelar a sua maturidade espiritual. Na prática significa que ler a Bíblia e pedir a compreensão e a revelação do Espírito Santo na leitura vai trazer para nós um conhecimento e um entendimento da palavra de Deus. Isso significa na prática que a gente também precisa permanecer na presença de Deus e abandonar todo aquele tipo de complicações religiosas que às vezes tentam colocar em cima da gente. Significa que a gente precisa priorizar a adoração e dizer não à reclamação. Significa que a gente precisa priorizar argumentos que alcancem vidas para Jesus e não argumentos que faz com que a gente queira provar a nossa teologia, a nossa argumentação. Nós precisamos entender uma coisa, que nós, quando estamos compreendendo a palavra de Deus e entendendo a palavra de Deus, a gente vai querer orar mais, a gente vai querer jejuar mais, a gente vai querer vigiar mais, a gente vai querer amar mais as pessoas, a gente vai amar mais a igreja, a gente vai dar sempre um fiel testemunho daquilo que Deus fez na nossa vida, da transformação que Ele fez na nossa vida. A gente vai mostrar para a sociedade que realmente Deus existe e Ele fez um milagre na nossa vida. A gente vai entender e falar para todo mundo: olha, Jesus morreu pelas pessoas e não morreu pelos meus argumentos. A religião vai complicar ainda mais a vida das pessoas, mas Jesus vem, simplifica e abençoa a vida das pessoas. Você podia aplaudir ao Senhor? A terceira palavra é a palavra testemunho. Então a primeira palavra foi presença, a segunda palavra entendimento, a terceira palavra testemunho. Diga testemunho. A Bíblia diz em Lucas 24, 47, 48 o seguinte: Jesus falou para eles: agora que vocês estão compreendendo, agora que vocês viram que eu estou presente aqui, agora que vocês viram que os seus olhos foram abertos, o seu coração está iluminado para entender, vocês precisam testemunhar. Ele falou assim: olha, vocês precisam falar para as pessoas o que está escrito, que em seu nome, no nome de Jesus, seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Amém? Então a outra palavra é testemunho. Então Jesus está dizendo para os discípulos que eles agora estavam sendo chamados para pregar, eles estavam sendo chamados para compartilhar, eles estavam sendo chamados para falar aquilo que eles viram, porque uma testemunha fala do que viu e do que ouviu. Então Jesus agora estava falando para eles: olha, tudo que está escrito lá nos profetas, tudo que está escrito nos salmos, tudo que está escrito a respeito de mim, tudo que aconteceu comigo, agora vocês vão
e vocês falem isso para as pessoas, a começar por Jerusalém. Vocês vão falar para as pessoas, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Vocês vão falar para as pessoas, vocês precisam viver uma vida leve, uma vida perdoada. Vocês precisam do perdão dos seus pecados. Vocês vão falar para as pessoas que sou eu que estou mandando vocês fazerem isso. Vocês vão pregar em meu nome em todas as nações. Vocês vão falar para todo mundo se converter. Aí a Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14 que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 1, versículo 16: pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E em Marcos 16,15, Jesus falou para os seus discípulos: vocês vão pelo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Então há uma incumbência aqui para que as pessoas testemunhem. Eu queria dizer para você nesta manhã que quando você está na presença de Deus, quando você vive a presença de Deus, quando todos os dias pela manhã Jesus está à mesa com você, ao meio-dia Ele está à mesa com você, à tarde, à noite Ele está à mesa com você, Ele está presente toda hora com você. Quando Jesus está presente com você, você pode abrir as Escrituras que você vai ter o entendimento, você vai ter a iluminação, você vai ter a compreensão de tudo que Ele fez por você, e aí você não tem como ficar sem compartilhar o que Ele está fazendo com você. Você não tem como ficar sem compartilhar sobre essa presença maravilhosa na sua vida. Não tem como você não dizer para as pessoas que algo aconteceu na sua vida, exatamente porque você está entendendo tudo agora. O Espírito Santo está te iluminando agora, abrindo o seu entendimento para todas as coisas agora. E aí você precisa falar para alguém. Sempre vai ter alguém que precisa ouvir alguma coisa do que aconteceu com você. Você nunca é a mesma pessoa depois que você tem um encontro com Jesus. Alguma coisa mudou para melhor. Quem está entendendo, diga amém. E por último, a banda pode subir. Última palavra, promessa. Jesus falou para os seus discípulos em Lucas 24:49: eu lhes envio a promessa de meu Pai. Fica lá em Jerusalém até serem revestidos do poder do alto. Gente, nós vamos entrar agora num momento muito bonito. Hoje é Páscoa, é o dia da ressurreição de Jesus. 40 dias depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, Jesus ficou numa turnê entre os discípulos, as cidades, os lugarejos, mostrando para as pessoas que Ele realmente estava vivo. E falando para as pessoas: eu vou embora, mas tem uma promessa para vocês. Tem uma promessa para vocês. Fiquem lá na cidade de Jerusalém. Fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Fiquem, permaneçam. Tem uma promessa para vocês: revestimento de poder. Tem uma promessa para vocês: revestimento de poder. Então Jesus instrui os discípulos a permanecerem em Jerusalém até serem revestidos com esse poder do alto. No dia de Pentecostes, algo inédito aconteceu. E a Bíblia diz que aquele dia o Espírito Santo desceu. E a Bíblia diz que desceu o Espírito Santo naquele dia, no dia de Pentecostes, e tomou todas aquelas pessoas. E a Bíblia diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo. Então eu quero dizer para você que o Pentecostes está chegando na sua vida também. Tem promessa de Deus para a sua vida também. O Espírito Santo vai ser derramado sobre a sua vida também. A Bíblia diz que Jesus falou em Lucas 11, versículo de número 9 e 10 e 13 o seguinte: pois eu lhes
digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. E no versículo 13 ele diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Então eu quero dizer para você: tenha o cumprimento da promessa do Pai na sua vida. O Espírito Santo vai ser derramado na sua vida. Tem um Pentecostes para acontecer na sua vida também. Então entenda isso: o Espírito Santo vai descer. A Bíblia diz que eles estavam lá reunidos, todos estavam reunidos, e eles estavam em oração. Eram 120 pessoas numa sala pequena, e eles estavam ali esperando essa promessa acontecer. E a Bíblia diz que de repente, quando completaram 50 dias, de repente o Espírito Santo desceu sobre eles como um som, como um fogo, e tomou aquele lugar, e como um vento forte soprou sobre aquelas pessoas. E a Bíblia diz em Atos 2:4 que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Então o Espírito Santo desceu sobre os discípulos do Pentecostes, capacitando os discípulos para uma missão de pregar o Evangelho em todo o mundo. Então eu quero dizer para você nesta manhã: Deus tem uma promessa para você também. Ele está vivo, Jesus Cristo está vivo, e Ele foi assunto aos céus, mas Ele enviou a promessa que Ele disse que enviaria. O Espírito Santo está neste lugar. Ele enviou para mim e para você, e a Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio, Ele cumpriu as promessas todas da palavra de Deus. E lá em Atos, a Bíblia diz que agora os filhos, eles serão capacitados, empoderados pelo Espírito Santo. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e sobre os servos e as servas Deus derrama o Espírito Santo para eles viverem uma vida de milagres e uma vida de proclamação do reino de Deus. A missão é global. Por isso é que naquele dia começou e chegou até mim e chegou até você. Vamos nos colocar em pé. Eu quero dizer para você nesta manhã que a presença de Deus na sua vida, ela começa, mas ela não termina. Eu queria que você entendesse uma coisa: você sempre estará nas mãos de Deus. Não tem como você fugir dessa realidade. Você sempre estará nas mãos de Deus. Quando Deus chama alguém para fora da sua zona de conforto, Ele estará sempre com essa pessoa. Quando Deus chama alguém para sair da sua zona de conforto, Ele sempre estará com essa pessoa. Então Deus está com você. Naquele dia em que você entregou sua vida a Jesus, o poder da ressurreição de Jesus entrou em você, e a presença de Deus começou a ser uma realidade na sua vida, e você então começou a compreender os desígnios da palavra de Deus. Você começou a ter os olhos do seu coração iluminados pelas coisas espirituais, e você começou a ler a Bíblia e a entender a palavra de Deus, e aí você saiu para compartilhar com outras pessoas o que Deus fez na sua vida. E é por isso que você tem trazido pessoas para Jesus. É por isso que você tem compartilhado, você tem falado, você tem se conectado com pessoas e tem trazido essas pessoas para Jesus. É por isso que agora você pode dizer para todo mundo: eu tenho essa realidade na minha vida, porque Jesus não me abandonou. Ele foi assunto aos céus, mas Ele enviou o Espírito Santo. Ele começou, a presença dEle começou lá naquele dia, mas Ele foi para o céu, mas Ele continua comigo aqui. Eu queria dizer para você que quando Deus chama você para fora da sua zona de conforto, você estará nas mãos de Deus sempre. Você estará nas mãos dEle sempre. Nós vamos cantar uma canção aqui e depois nós vamos orar, porque Deus não nos abandonou. Ele morreu, mas Ele não deixou a gente sozinho. Às vezes de vez em quando eu me lembro da morte do meu pai. Meu pai morreu no dia 6
de maio de 2015. E aí, parece que a casa ficou vazia. Toda vez que a gente ia lá visitar minha mãe, está faltando alguém. Papai morreu. Tinha um lugar vazio. Mas quando a gente olha para a nossa vida, com Deus é diferente. Jesus morreu. Ele foi colocado numa sepultura. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Apareceu para os discípulos indo para Emaús. Apareceu para os discípulos em Jerusalém, para dizer para eles: mesmo tirando vocês na zona de conforto, vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês. E aí ele foi assunto aos céus. Ele subiu. 50 dias depois, ele enviou o Espírito Santo para ficar com a gente. A casa não está vazia, o coração não está vazio. Jesus está à mesa com a gente. Todo dia Jesus está ali. O lugar dele, a cadeira cativa dele, o centro da vontade dele. Todo dia ele está ali. Eu lembro do meu pai, a cadeira dele está vazia. Meu pai não está presente. Ele está lá no céu hoje. Mas Jesus está presente no meu coração, na minha vida, na sua vida. Eu queria fazer um momento de louvor agora e depois eu quero orar. Porque talvez você veio aqui hoje e você está precisando muito dessa presença. Sentir o que nós sentimos, viver o que nós vivemos. Porque isso não tem preço. Vamos cantar uma canção. Depois eu quero fazer um momento de oração aqui.